algo que acontece agora, é instantâneo. Por mais que muitas coisas produtivas que nós carregamos por dentro, elas passam por um processo de tempo a qual nós precisamos nutrir e cuidar, é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu acredito que o crescimento exponencial é algo que acontece para quem tem desejo de crescimento. E eu estou falando para pessoas aqui, eu tenho certeza, tanto na live no Instagram e também você que me escuta aqui pelo aplicativo, você é alguém de sucesso e precisa expandir a sua mentalidade cada vez mais para que você alcance espaço, para que você alcance produção e para que você se torne de fato o que você precisa se tornar nessa fase, nesse tempo que você está. Começando aqui a nossa aula, querido, o conteúdo que eu quero trazer hoje é a lei da semeadura. É um tema que eu quero falar com você, principalmente voltando sobre o tema que está no nosso banner de divulgação aí, né? Quem sabe o que planta, não teme a colheita. Se você sabe o que você tem plantado nesse tempo, certamente você também sabe o que você vai colher. Agora, dentro de um livro, eu gosto muito de ler, e tem um livro que eu leio que me chama muita atenção, que é onde eu quero buscar como base de referência para você aqui hoje nessa aula. É interessante quando eu olho para uma história, um livro que eu li, fala sobre a história de um homem que saiu a semear. Nesse livro, né, é a Bíblia que eu uso muito, eu gosto muito de usar ela para entender certos pensamentos e entendimentos que eu tenho para a minha vida. E dentro desse livro, que para muitas pessoas, para quem crê em Deus, é um livro que é a palavra de Deus escrita, para outros é um livro de muitas pessoas sábias e de muitas coisas que acontecem, mas a Bíblia também é conhecido no mundo como o livro da sabedoria. É interessante que quando eu olho para um texto, um texto dentro desse livro, vai falar sobre a vida desse homem que saiu para semear. É interessante que esse homem sai para semear, ele pega a sua semente, ele junta um saquinho de semente, ou ele coloca as suas sementes em um recipiente, onde ele entende que é um lugar de proteção, e ele vai no caminho para fazer a sua plantação. E o fim, a cabeça desse homem, o entendimento que ele tem aqui, através da semente que ele coloca no solo, certamente ela produzirá frutos e automaticamente, por abundância, ele será sustentado. Agora, é interessante que há um processo de desenvolvimento, de desenvoltura na vida desse cara quando ele sai nessa história. É interessante que no caminho, o livro vai dizer que enquanto ele ainda andava, algumas sementes caíram no chão. Eu não sei se você consegue entender ou me ouvir, mas quando algumas sementes caem no chão, o livro vai dizer que ele continua, ele dá sequência, porque ele não percebeu que algumas sementes caíram. E na sequência do caminho ele perdeu algumas sementes, mas ele continua porque ele não pôde ver as sementes que caíram. E no meio do caminho ele encontra uma terra e ele coloca a mão no seu recipiente, onde as sementes ficam guardadas, e ele agora coloca as sementes na terra. E a história vai dizer que aquela terra ela era produtiva, mas haviam pedras no caminho. Então era uma espécie de terra com pedras no meio. Então, quando as sementes caem, esse processo de mortificação da semente, ao acontecer o toque da semente com o solo, todo o processo acontece e aquela semente agora, ela morre no solo, porque toda semente produtiva, antes de produzir, ela precisa morrer. Isso é muito interessante, pega isso aí, anota, porque isso pode fazer sentido para você. E quando essa semente morre no solo, a história vai dizer que a semente até cresceu, mas por não ter terra profunda, por não conseguir com as suas raízes, que ainda eram pequenas, eram ainda frágeis, ela não consegue penetrar a profundidade exata para que ela pudesse participar do processo de nutrição da terra, do fundo daquele solo, e crescer e se tornar uma árvore frondosa com frutos. E aí a história vai dizer que por não ter raízes profundas, veio o sol, que na verdade é um aliado das plantações, a fotossíntese acontece por impacto da força do sol sobre as plantações, e também o solo é muito importante. Mas a gente vai perceber uma coisa aqui que pode ser uma chave incrível. O sol, que era o aliado, que fazia parte do poder de crescimento exponencial daquela semente, nesse momento se tornou vilão. Por quê? Por a planta não ter raízes o suficientes ou raízes fortes, o sol vem com a sua força aliada, que se tornou vilão agora, e ataca aquela plantação. Por não ser uma planta forte e ainda ser inofensiva, o que acontece? A força do sol acabou matando aquela plantação que nasceu, mas não teve força suficiente para se manter naquilo que construiu. Agora, mais interessante, ele não se frustrou, ele sai ainda pelo caminho e ele encontra um outro solo, agora uma terra boa. Só que ao efetuar a plantação, ao lançar a semente na terra, uma revolução acontece. Aquela semente logo, ela recebe o sol como aliado, morre no solo, logo cresce essa planta, só que esse homem não identificou que haviam outras plantações
ao redor que, ao crescer, prejudicaria a sua própria plantação. Agora, o interessante disso tudo, a história vai dizer que, ao crescer essa plantação, haviam aos arredores outras plantações que aparentemente eram inofensivas, e ao crescer a planta que esse cara semeou e virou planta, cresceu e começou a desenvolver, agora outras plantas começaram a crescer, só que essas plantas tinham espinhos, mas enquanto estavam no processo inofensivo, elas não demonstraram, de certa forma, o seu mal, não revelou ali qual era o poder prejudicial que ela teria para prejudicar a plantação desse rapaz. Só que no decorrer do crescimento, aquela semente, ela desenvolveu, ela cresceu, e junto com as outras plantações também houve desenvoltura, houve crescimento, e aquelas outras plantações, por crescerem junto com a semente desse rapaz, os espinhos começaram a crescer, e a história vai narrar que essa planta foi sufocada pelos espinhos daquela plantação negativa, que era inofensiva no final, mas depois se tornou também um inimigo. E o interessante é que depois disso tudo, esse homem continua uma caminhada, e no quarto processo, a palavra vai dizer que ele encontrou uma terra boa, ele lançou uma semente, e depois que essa semente tocou o solo, não havia pedras, não havia espinhos, a semente ela morre no solo, ela cresce, o processo de fotossíntese acontece, aquela plantação recebe vigor agora porque ela tinha como aliado tanto o solo que era produtivo e também a força do sol que fazia ali naquele momento a metamorfose, né? A evolução significativa do seu crescimento. E a história vai narrar que no final de tudo, aquela última plantação, ela gerou muitos frutos e ela produziu, porque ela nasceu num solo saudável, não havia nada ao seu arredor que poderia prejudicar o seu desenvolvimento e principalmente, ela teve o sol como a sua aliada no seu crescimento nesse momento. O que eu pego nessa história, cara, é aonde eu quero tentar aqui falar alguma coisa com você que vá te edificar de alguma forma. Cara, você está hoje em um campo conhecido como mercado financeiro e, sem dúvida, a coisa que a gente mais percebe hoje é que as pessoas estão procurando um meio de prosperar, certo? Eu não sei se você está me entendendo, mas eu quis trazer uma história para você, para que a gente junto aqui desenvolvesse um assunto e a gente colocasse a cabeça para funcionar. Eu gosto muito de queimar a cabeça com propostas que nós recebemos de todos os lados. O interessante disso tudo, quando a gente olha para a minha vida e para a sua, eu não sou aqui hoje um milionário e estou tentando mostrar para você como eu alcancei a minha fortuna. Você está tendo o privilégio de ouvir comigo e de participar comigo de uma coisa que eu também estou construindo. Uma coisa que eu falo, Raoni, com todo mundo é que hoje nós estamos acumulando informações. Hoje você que me escuta aqui nessa live, você está acumulando informações, está fazendo de todas as formas para estudar, investindo agora nessa live para obter conhecimento. E nisso tudo é interessante que nós estamos acumulando informações para amanhã vender conteúdo. Hoje você talvez, por participar de pequenas aulas, hoje você tem um faturamento em cima daquilo que você escutou e aprendeu. Mas antes de você aprender, ou usando de uma linguagem mais fácil de entender, enquanto você era leigo, você não dominava o assunto, você era só alguém que tinha gana de conhecimento. Hoje, se você expande a sua mente, o seu campo mental, você vai perceber que hoje você possui nas mãos poder. Poder de executar agora, primeiro, o conhecimento que você adquiriu e, segundo, você pode também agora, operando no que você aprendeu, faturar, você pode lucrar, financeiramente falando, você pode prosperar caso você execute da maneira correta. Agora, onde eu quero começar a edificar a sua vida de uma forma ou de outra. É interessante que nós, olhando para esse texto que eu acabei de narrar para você, nós vemos aqui vários cenários específicos e vários sinais que revelam crescimento para mim e para você. O primeiro deles é que quando a gente olha para esse homem aqui que sai no caminho a semear, primeiro ele identificou, certo? Ele alcançou de certa forma um crescimento exponencial de identificar nele o que ele precisava agora construir como identidade. A primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite é sobre a lei da desenvoltura e principalmente a lei da desenvoltura sempre vai apontar para você o caminho da produção. Você pegou essa chave aí? A lei da desenvoltura sempre vai apontar para você o caminho para a produção. É interessante que muitos hoje, eles buscam meios de faturamento sem muito esforço.
As pessoas estão acostumadas com a produção fast food. O que é isso? É aquilo que você faz agora e hoje mesmo você tem retorno. Na verdade, cara, na vida, quando você olha para tudo que você já viveu e principalmente olha para a sua história, você não está nessa live aqui porque você é próspero. Você está nessa live porque você tem sede de conhecimento. Você tem sede de crescimento. Agora, quando você olha para a sua história não foi fácil. A sua vida não foi fácil. Você precisou aceitar vários desafios da vida para que você esticasse a sua mente e aprendesse, na maioria das vezes, na marra, para que você, de certa forma, pudesse se tornar alguém. Agora, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que precisamos trabalhar na vida de alguém, sua desenvoltura pessoal e principalmente a sua identidade oficial, original. É interessante que no decorrer da minha vida e da sua, hoje você atua no mercado financeiro porque hoje você alcançou talvez o mínimo do conhecimento que você deveria para faturamento nessa área. E você não entrou para essa área simplesmente porque você gosta do gráfico ali movimentando, você gosta de fazer o estudo, a análise do gráfico, você gosta de entender as estratégias. Não foi por isso. Na verdade, o que te apontou para conhecer o mercado financeiro foi uma das possibilidades de faturar com o mercado e de se tornar alguém bem-sucedido. É interessante. Todas as pessoas nasceram e o desejo delas é fazer história. Eu estou falando para pessoas aqui, me escuta. Você talvez está me ouvindo nessa live e você tem operado e você tem buscado possibilidades e portas abertas para que você desenvolva a sua vida, mas na verdade o sentimento que você tinha meses atrás era talvez um sentimento de fracassado. Era um sentimento de fracasso. Então, quando a gente olha para isso tudo, o mais importante é que você teve coragem de vencer os obstáculos que você encontrou no meio do caminho para desenvolver a sua vida pessoal, para que você se torne alguma coisa. É importante. No mundo de hoje, onde todos querem uma produção fast food, algo muito rápido, e não querem se empenhar para isso, você está aqui agora 10 horas da noite, hoje é quinta-feira, e você está investindo o seu tempo adquirindo conhecimento. Isso é muito importante. Por quê? Porque você entende que se você não se torna a base fundamental do que você quer gerar, certamente os seus frutos amanhã denunciarão a sua estrutura. Que eu quero falar para você aqui. Hoje eu quero mostrar para você que o mais importante de tudo, mais importante que o dinheiro, mais importante que o faturamento, mais importante que o sucesso e mais importante do que tudo que você sonha como homem hoje e como pessoa, é se tornar alguém autêntico, muito bem estruturado, e você vai perceber, pega isso, que isso pode mudar a sua vida. Você vai entender que você é muito mais importante do que o retorno que você recebe por meio da produção. Você pegou isso? Você que está nos comentários aí comigo no chat, coloca se você pegou isso, porque isso é muito importante. Acontece que muitas pessoas estão hoje refém da produção, refém dos lucros, e estão hoje perdendo o poder que tem para construir uma base sólida. Muitas pessoas estão se perdendo por falta de estruturação. Presta atenção numa coisa. Quando você projeta seu esforço para gerar conhecimento e produção para a vida de alguém, isso só mostra para você mesmo que você não tem uma estrutura sólida como deveria. O que mais acontece no Brasil hoje são pessoas que são milionárias e têm um poder aquisitivo enorme, porque elas se tornaram o maior meio de faturamento da vida delas. Enquanto isso, algumas pessoas, por não ter a desenvoltura pessoal preparada e por não conseguir esticar o campo de mentalidade e não conseguir acessar o seu desenvolvimento no seu ápice, na sua explosão pessoal, o que acontece? Como acontece na vida de todos os brasileiros, na verdade eu acredito na vida da maioria dos brasileiros, é se confortarem com o fato de servir e dar o seu potencial para a vida de alguém que foi inteligente. Você pegou isso? Presta atenção. Você pode hoje estar atuando num campo de esforço, usando talvez o seu poder de criação, usando talvez o seu poder físico, que é o campo da sua energia pessoal, que é o cansaço que você alcança por 8 horas trabalhando para alguém, por falta de execução ou coragem de colocar em prática aquilo que você carrega por dentro na forma da sua criação. Aí o que acontece? As empresas hoje estão fichando muitos funcionários. Já parou para pensar que talvez você poderia ser hoje a cabeça pensante, o cérebro milionário que poderia estar executando hoje e fichando milhares e milhares de pessoas? Cara, quando a gente olha para isso, o brasileiro hoje ele é acomodado no campo do conhecimento. Se você não esticar a sua mente, se você não colocar a sua cabeça para funcionar, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer de tudo para procurar a estabilidade.
eu não sei se a sua mente hoje está ligada à estabilidade. Na Terra, existem 3 tipos de pessoas. Primeiro, existem as pessoas que estão lutando na vida para sobreviver. Talvez é o seu caso hoje. O mercado financeiro para você foi a maior proposta de sobrevivência, porque parou de pingar na sua vida. E o brasileiro está acostumado com aquilo que pinga. Talvez na sua mentalidade hoje, você entrou para o mercado financeiro porque você precisava sobreviver. Então faltou grana, então você entrou no campo da necessidade. Entendeu? Quem vive por necessidade, na maioria das vezes, perde o propósito. E quem perde o propósito, para de desenvolver a sua vida. E interessante, na vida hoje, na Terra, existem muitas pessoas que estão lutando por sobrevivência. Agora, o segundo grupo de pessoas, que é o grupo da estabilidade, são pessoas que estão empenhando na vida para alcançar uma estabilidade para viverem sossegados. Você está pegando isso? Agora, é interessante esse pensamento, se você parar para pensar comigo. Se aquele que adentrou numa porta por conta da necessidade, o que fez ele entrar foi o desespero. Presta atenção, o desespero vai fazer muitas pessoas entrarem em portas hoje que serão para eles talvez a porta da solução. Outras pessoas estão no campo da estabilidade. O que é o campo da estabilidade? Poucas pessoas chegaram nesse campo, mas muitas pessoas ao mesmo tempo estão nela. Porque o campo da estabilidade é quando você desenvolve a sua vida para alcançar aquilo que te traz conforto. Você consegue um emprego melhor, você consegue uma vida melhor. E nesse campo de estabilidade, o que acontece? Muitos se acomodam. E uma coisa eu quero trazer para a sua cabeça, para estourar a sua cabeça nesse momento. Presta atenção. Todo lugar que para de ensinar você e que não faz a sua mente esticar cada vez mais, sai desse lugar, porque esse lugar parou de produzir na sua vida. Está me entendendo? Por isso, estabilidade é o que todo mundo procura, mas a verdade, a porta da estabilidade pode ser para você hoje, nesse dia, a porta do comodismo, a porta aonde você vai parar de produzir. E muitos aqui, eu não estou aqui ensinando para você uma coisa para que você se torne alguém entendido. A verdade, eu estou lapidando a sua mente, esticando você para que você se torne alguém próspero. E é aonde entra o terceiro grupo nessa terra. O primeiro é o grupo que sobrevive pelo desespero. O segundo é aquele que encontra a estabilidade para o conforto e acaba acomodando. Agora, sabe qual que é o terceiro grupo? São aqueles que são inconformados com a falta de produtividade. Presta atenção, prosperidade nunca foi dinheiro. Dinheiro é papel. Sabe o que é prosperidade? Prosperidade é produtividade. O dia que você parar de produzir, mesmo tendo R$1 milhão na sua conta, presta atenção. Se você se torna hoje alguém que tem R$1 milhão na sua conta e para de produzir, R$1 milhão é muito dinheiro. Pode mudar a sua vida, mas não muda a sua vida para sempre se você não tiver uma boa mentalidade. Então, sabe o que é prosperidade financeira? Prosperidade financeira é produtividade. Sabe por quê? Você não se rende aos números. Quem pegou aqui? Você pegou essa? Você não se rende aos números, você se torna alguém produtivo, porque a sua idealização não é alcançar R$1 milhão. A sua idealização é valer R$1 milhão. Você pegou isso? Cara, isso é muito forte. Se você está nessa live, você precisa entender. No nome de Jesus, cara, é uma coisa que entra no meu coração e eu quero falar aqui no título pastoral que eu carrego e também como homem desenvolvedor e eu também que sou produtivo. Presta atenção. Se você encontrar o campo da produtividade, você não vai só gerar R$1 milhão, você vai custar R$1 milhão. Sabe, cara, aonde as pessoas mais se perdem na terra hoje? Nos seus conjuntos de valores. Se você não possui valores de produção, certamente você irá parar na primeira proposta sedutora que te oferecerem. Eu te pergunto, o que é mais confortável hoje? Presta atenção. Ganhar R$10 mil por mês e ficar estável ou se tornar uma potência a ponto de custar e valer muito mais que R$1 milhão? Pega isso, cara. Amanhã pode ser uma chave que vire na sua vida. Por isso, eu quero te incentivar. Enquanto você hoje está na porta do desespero, chamado mercado financeiro, enquanto você hoje está na porta da estabilidade, que é agora um lucro a mais, um retorno a mais, eu quero ainda tirar você da sua zona de conforto para que você entre na zona da produtividade. Porque o dia que você se tornar produtivo, presta atenção, os seus frutos não irão valer mais do que você vale, porque você construiu hoje um campo de valor dentro de você. Sabe qual que é a minha vontade hoje nessa noite?
gerar dentro do seu coração, dos homens e das mulheres. Eu acho que tem mulheres também aí participando com a gente dessa conexão agora, mas você que está aqui me ouvindo, a minha vontade é fazer com que os seus frutos simplesmente empoderem a cabeça pensante que você se tornou, sabe? A minha vontade hoje é pegar um pelotão de homens e mulheres e fazerem eles alcançarem um nível exponencial de desenvoltura pessoal, a ponto deles confiarem em si mesmo, a ponto deles não se renderem aos caos e principalmente às crises que a Terra vai gerar nesse tempo, principalmente nessa fase da economia. Sabe o que acontece? Enquanto muitos estão preocupados com a economia, Raoni, nesse tempo de crise financeira, o que para muitos é crise, para outros é oportunidade para esticar a cabeça e se tornar um desenvolvedor na área que está atuando. Se você é do mercado financeiro, se ao mesmo tempo você trabalha em algum outro trabalho e hoje também atua no mercado financeiro, se você tem uma profissão, se você trabalha em algum lugar, não importa. O que eu quero mostrar para você é, o seu salário não pode pagar o que você vale. Você pegou isso? É uma chave na sua vida. Por isso, a desenvoltura pessoal é muito importante. Então, esse homem nessa história, o que acontece? Ele sai a semear, ou seja, ele encontrou, ele identificou qual que é a área de atuação dele. Ou seja, ele não ficou balançado pelas outras portas que foram abrindo. O perigo nesses dias hoje, pega isso, que isso aqui é uma chave na sua vida. O perigo desse dia, dos dias que nós vivemos hoje, não é a porta abrir, não é a oportunidade surgir. A verdade é que o perigo nos dias de hoje são as muitas portas que estão abertas. E acaba que a gente acaba perdendo o tempo que nós temos, que é importante, tempo, querido, é dinheiro, a gente acaba perdendo tempo para entrar em outras portas. Acontece que, se a gente continuar entrando em outras portas, a gente nunca vai ser especialista naquilo que a gente foi chamado para ser. O que acontece? Presta atenção. Enquanto você ficar queimando energia com outras oportunidades e outras propostas, você nunca se torna um especialista naquilo que você foi chamado para se tornar. Então, o que eu quero mostrar para você aqui? Mais importante é você se tornar do que o que você gera. Porque o que você gerar nessa terra, o que você gerar nesse lugar, o que você produzir aqui, é fruto do que você se tornou. Cara, isso é muito forte, isso precisa ser, por favor, a mão que tá, eu estou começando agora, existe uma granada dentro de você, presta atenção. E esse primeiro ponto é a mão que está aproximando do pino da granada. Daqui a pouco essa granada vai explodir, cara. Daqui a pouco Deus vai te pegar onde você está aí. Daqui a pouco, de alguma forma, os seus projetos vão te pegar. Daqui a pouco a sua mente vai esticar. Daqui a pouco a sua visão vai expandir. Ah, mas como é que está meu coração? Você sabe como está seu coração. Daqui a pouco, aonde você está, a sua mente vai virar uma chave e você vai começar, sabe o quê? A ter coragem de olhar para portas que você entrou, que não fazem parte do seu propósito pessoal nessa terra. E sabe o que vai acontecer? Você mesmo com medo e mesmo talvez se colocando aí agora disponível a enfrentar os jogos da vida, porque a vida chama a gente para jogar o tempo todo, você vai se tornar um especialista naquilo que você acredita que você foi chamado para ser. Você acredita nisso, cara? Eu quero te fazer uma pergunta, até mesmo um pouco irônica. Eu quero perguntar para você. Você tem coragem de afirmar para mim aqui nessa live ou nessa videoaula que você acredita no seu próprio potencial? Cara, vou dizer para você aqui uma verdade. Se você não acredita no seu próprio potencial, cara, ninguém vai comprar a sua ideia. Tá me entendendo? O maior impulsionador da sua vida é você mesmo. Se você não fizer isso com a sua própria vida, ninguém vai fazer. A minha mãe vai fazer, meu pai vai fazer. Escuta uma coisa. Sabe qual que é a maior porta da produtividade? É quando você não é mais um dependente financeiro. Cara, você precisa de uma desenvoltura. Você precisa esticar sua cabeça. Você precisa entender que você está sendo agora vocacionado, chamado, certo? Para uma vida de muitos compromissos. E nesse tempo você precisa desenvolver a sua cabeça. Então, esse cara nessa história do semeador é interessante, que ele começa de uma forma, Raoni, e ele termina diferente. Esse homem passou por 4 processos. Presta atenção. Esse homem passou por 4 processos. No primeiro processo, esse homem perde as sementes no caminho. E a história vai dizer que ao as sementes caírem no caminho, as aves do céu vieram e comeram a semente. Sabe o que eu percebo? Esse homem era alguém que não era zeloso com o que foi chamado para ser. Por quê? Perder sementes nesse tempo que nós estamos significa perder dinheiro e perder oportunidades. Esse homem perde sementes, ele nem se deu conta que algumas sementes caíram no caminho. Sabe o que eu entendo? Ele era alguém despreparado e não tinha zelo com o que ele carregava nas mãos. O que acontece? Automaticamente,
Por perder sementes, ele perdeu oportunidade, ele perdeu dinheiro e ele perdeu talvez até mesmo tempo. O que acontece? Aquilo revela que ele era um homem sem tanta desenvoltura. Mas ele foi chamado para 4 processos. No primeiro processo, nós percebemos que ele era um homem sem maturação, ou seja, ele era um homem imaturo, era alguém que não tinha estabilidade, era alguém que não acreditava no seu próprio propósito, porque a falta de zelo, na verdade, o desleixo, que é a falta de zelo, vai revelar pontos negativos a respeito do seu desenvolvimento. Agora, o mais interessante, ao perder as sementes, ele nem percebeu, mas ele continua. Talvez foi assim que você começou. Alguém sem entendimento, alguém sem preparação, alguém que precisou caminhar do zero. Hoje você está aqui no mercado financeiro, mas você começou a sua vida lá atrás. Lá atrás, a sua história começa lá atrás, quando você começou a entender que alguma coisa precisava acontecer com a sua vida. Então, quando você olha para a história desse cara, ele no primeiro caminho não tinha desenvoltura, totalmente despreparado. Ele vai, perde oportunidades, perde dinheiro, perde tempo. Mas logo em sequência, ele encontra uma terra. Naquele momento, ele estava desenvolvendo o seu poder pessoal. Ele olha para uma terra e ele faz a sua primeira experiência, porque antes da primeira experiência, ele efetua o desperdício. Quero te perguntar, o que você tem desperdiçado nesse tempo? Você tem desperdiçado seu tempo? Tem desperdiçado o seu descanso? Tem desperdiçado dinheiro? É interessante, porque quando você olha para ele, ele teve desperdícios no primeiro momento, mas no segundo, ele coloca a mão no seu recipiente de sementes e ele começa a fazer a sua primeira plantação. Presta atenção que eu aprendo aqui. Nessa história, no segundo estágio, no segundo processo da vida, ele foi chamado para o campo da experiência. Quero te fazer uma pergunta. Hoje você não é um milionário. Hoje você não é alguém com poder aquisitivo enorme. Mas você está começando hoje o processo da experiência. Escuta, uma experiência pode mudar a sua vida. É uma experiência. Esse cara planta a semente, mas ele não conhecia sobre a sua atuação e não sabia sobre o seu ramo, não era um especialista. Então o que acontece? Ele, ao lançar a semente cai numa terra misturada com pedras no fundo. Ele não sabia, a falta de experiência, a falta de especialidade no que fazia, fez esse cara lançar a sua semente em uma terra, um campo que não seria um campo produtivo, ou não teria a produção da sua semente. A falta de experiência dele fez com que ele desperdiçasse mais sementes. O que aconteceu? A semente até cresceu. Ela não chegou na maturação correta, a ponto de se tornar uma árvore frondosa e que produzisse frutos. Mas, no meio do tempo, ela cresce e dá um sinal para ele, traz uma experiência. Sabe o que eu aprendo aqui? Você pode muito bem, sim, se você tem maturidade, se você é inteligente, os seus erros é a maior escola de aprendizado que você tem na sua vida. Quero te perguntar, você tem aprendido com seus erros? Talvez alguns aqui ficam se lamentando, tomei loss, perdi dinheiro, aí eu não sei se vale a pena o mercado financeiro, aí eu não sei se eu estou no lugar certo. Cara, se você já duvida, eu vou te falar uma coisa, sai dessa porta, esse lugar não é para você. O mercado financeiro não é lugar de quem tem dúvida. O mercado financeiro não é lugar de quem não confia no seu próprio potencial. Se você não está preparado para perder, é sinal que você não está preparado para investir no seu desenvolvimento. Cara, é algo muito interessante. Pega isso para a sua vida, que isso pode mudar a sua vida. Todo o dinheiro que você perde, escuta, é você pagando a escola da vida para aprender. Você pegou isso? Todo o dinheiro que você... eu tomei um prejuízo. Não, você não tomou prejuízo, você investiu para aprender. Tá me entendendo? É difícil pensar dessa forma, né? Mas todo o dinheiro que você entende que perdeu, não, você não perdeu. Você, na verdade, pagou um curso chamado Vida na Terra, para que você aprendesse com as suas experiências. Se o seu erro não é uma catapulta, sabe o que é uma catapulta? Catapulta era um instrumento de guerra usado lá atrás, na era medieval, onde eram colocados grandes pedras para serem lançados contra os outros impérios e reinados, e era um instrumento de guerra. Se você não usar as suas dificuldades da vida como uma catapulta para crescer como experiência, você nunca vai se tornar ninguém. Então, esse cara fez o quê? Ele teve a primeira experiência, ele lançou semente, mas desperdiçou porque a semente não produziu. E na verdade não foi desperdício, foi investimento. Com aquilo ele aprendeu. Ou seja, no meio do caminho ele perdeu semente e nem percebeu. Já avançando no caminho, ele lança a semente até cresce. Sabe o que aquilo sinaliza? O crescimento daquela plantação, mesmo que ela tenha morrido, existe esperança para que algo aconteça. Ele estava se tornando ainda alguma coisa. Acontece que o sol vem,
queima a plantinha e ele perde a oportunidade da semente. Sabe o que ele faz? Talvez ele fez o que você não fez. Ele não desistiu. Quero te perguntar, por que você tem pensado em desistir? Em trabalhar naquilo que você entende que você pode se tornar bom. O medo, escuta, o medo hoje tem bloqueado a mente de muitas pessoas no assunto prosperidade. Porque se você não estiver disposto a enfrentar os seus maiores desafios e principalmente a ultrapassar os limites naturais para que você se torne hoje alguém de sucesso, porque o sucesso é só você que constrói, ninguém vai fazer por você. Se você tem medo de avançar, presta atenção, a estabilidade, o campo da estabilidade vai ser o melhor lugar que você pode chegar. Agora, se você quer ser alguém que vai tocar o topo e vai chegar em altos lugares e que vai aumentar o seu nível de experiência, você precisa ser ousado. Então, nesse tempo, a semente que morre ou o dinheiro que você perde não é perda, é investimento na escola chamada vida. E você precisa aprender com as suas experiências. Continua. Esse cara, sabe o que ele faz? Ele vê que a planta morreu. No lugar de muitos pessimistas, minha semente morreu, agora eu não posso mais produzir. Muitos parariam aí nesse primeiro processo, que é o primeiro processo da experiência da perda. Mas ele não. Ele é daquelas pessoas que, de certa forma, é inconformado com o que tem. O que ele faz? Ele avança para o próximo cenário. Ele já vai com mais confiança. Naquele momento, a terra não era boa. E aí as pedras impediram a raiz de tocar o fundo do solo. Então a planta não teve maturidade o suficiente, ou raízes que trariam força para ela. Acontece que ele vê aquela experiência, ele avança para o próximo estágio. O terceiro é o processo da vida desse cara. Ele sai do primeiro para o terceiro. Não tinha desenvoltura, daqui a pouco ele tem experiência e agora ele já vai com uma esperança maior. Por quê? Ele já viu que o negócio dá certo. Agora, o mais interessante, na terceira, a terra era boa, mas ele não teve o cuidado necessário de fazer o mapeamento certo das coisas. Pega essa palavra mapeamento, presta atenção. Porque você que atua no mercado financeiro, se você não for inteligente, trabalhar com o campo da mente, com o campo da observação, certamente você tomará muitos prejuízos. Porque o mercado, é uma coisa que eu costumo falar, o mercado financeiro não é um jogo de sorte. Na verdade, o mercado não é um jogo, né, mano? Na verdade, o mercado financeiro hoje é um trabalho. Então, você que está aqui comigo, você está trabalhando, me entende? E sabe qual que é o maior potencial hoje de uma pessoa que opera no mercado financeiro? É o seu poder analítico e, principalmente, o seu controle governamental. Se você não é governado mentalmente falando, e se você não tem um poder analítico das coisas, certamente você irá entrar com seus ativos na hora errada e você tomará muitos prejuízos. Agora, o mais interessante de tudo, ele chega, ele faz a plantação. A terra era boa, mas o que faltou para ele? Faltou na vida desse homem da sua experiência, porque na primeira ele teve a experiência ali do investimento na experiência. Agora ele volta para uma terceira experiência, que é o processo, e nesse momento agora a planta é enxertada na terra, ela cresce, certo? Só que toda planta começa pequena. Você está pegando isso? Toda grande árvore começou pequena, de uma pequena semente. Toda grande árvore que toca o topo nas alturas começou de uma semente que primeiro precisa morrer. Eu não sei se você sabe, mas toda semente, para se tornar planta, ela tem que morrer. Agora, o interessante, ele planta, aquela semente toca o solo, ela morre no solo e ela cresce. E começa o processo de fotossíntese. O sol vem como aliado, o solo traz os nutrientes, a semente vai crescendo, só que ele esqueceu do mapeamento. O que é isso? Ele esqueceu de observar se as outras plantações aos arredores eram plantações perigosas, que iria ameaçar aquilo que ele estava gerando. O mais interessante de tudo, o que acontece? Aquela planta cresce e junto com ela crescem outras plantações. Sabe o que aquilo representa? Aquilo representa a minha falta e a sua falta de cuidado com as coisas que nós estamos fazendo. Cara, se você não encarar a vida com seriedade, tudo que você está fazendo para você hoje, principalmente você que é casado e é provedor da sua casa, ou você que é solteiro e está tentando uma oportunidade para se tornar alguém de sucesso, se você não mapear os seus arredores, se você não se conhecer, se você não saber os seus limites e se você não cuidar do seu coração, certamente você vai ser só mais um na estatística natural de alguém que não deu certo. Cara, o que mais existe na Terra hoje são pessoas que não deram certo e pessoas que estão tentando enxergar alguém que deu. Por isso, aquele cara não fez o mapeamento, ele não viu que a força daquelas outras plantas, por aparentar também pequenas e inofensivas, seria prejudicial para aquilo que ele estava gerando. Sabe o que acontece? No decorrer de tudo, as plantas crescem, ele deslumbrado
Preste atenção nisso. Deslumbre, essa palavra. Ele, deslumbrado com o crescimento da sua plantação, ele perdeu também o poder de percepção dos arredores. Preste atenção. Se você ficar deslumbrado com os valores e com os números, certamente você se perderá. Não é se você vai se perder, mas quando você vai se perder. É interessante que, para o homem, o dinheiro se tornou campo de poder. E, na verdade, se o poder é a produção, o dinheiro se torna só papel. Se você não governa o seu dinheiro, certamente o seu dinheiro vai te governar. Então, o que eu quero mostrar para você nisso? O dinheiro, ele é bom na vida de quem é governado, certo? Na vida de quem tem autocontrole, na vida de quem se conhece, na vida de quem está se desenvolvendo, na vida de quem respeita os limites. O dinheiro só é uma potência nas mãos de alguém que governa o dinheiro. Agora, alguém que é governado pelo dinheiro e pelos números, certamente não saberá fazer nada daquilo que recebeu nas mãos. Quero fazer uma pergunta para te confrontar e estourar a sua cabeça nesse momento. A pergunta é: você está preparado hoje, agora? Se você está preparado agora para receber nas suas mãos tudo o que tem preparado para você? Vamos colocar aqui na sua cabeça o seu sonho é se tornar um milionário. Para se tornar milionário no Brasil hoje, se eu não me engano, eu não sei como é que estão aí os quadros, você precisa ter no mínimo 6 milhões de reais capitalizado em dinheiro. Isso não conta imóveis, não conta seus carros, não conta nada. Se você tivesse hoje uma capitalização de 6 milhões de reais, eu quero te fazer uma pergunta. Você teria cabeça e mentalidade para conduzir esse dinheiro? E você conseguiria administrar isso sem perder o seu conjunto de valores? Sim ou não? Pensa nisso. Porque, cara, se você afirmar que sim, a primeira coisa que você deve pensar, o que você faria se você recebesse nas mãos hoje 6 milhões de reais? Qual seria o seu primeiro investimento? Nesse momento, quem trabalha no mercado financeiro já começa a fazer os planejamentos, né? Aonde eu aplicaria esse dinheiro? Qual é a fonte de renda mais produtiva? Aonde que eu aplicaria toda essa fortuna? A primeira coisa que eu faria seria um investimento, uma aplicação, talvez a 1%, me renderia, não sei, vamos colocar esse 1% de 6 milhões, seria 600 mil de retorno, se eu não me engano, acho que eu fiz o cálculo certo, mas você certamente pensaria nos planejamentos e nas aplicações. Se 6 milhões de reais alcançar o deslumbre dos seus olhos, certamente você vai se perder. Presta atenção. Certamente você vai se perder nos seus valores e automaticamente você se tornará alguém sem produtividade. E alguém sem produtividade não é próspero, porque dinheiro, certo? Dinheiro, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é produtividade. É aí que entra. Se você equipar o seu conjunto de valor, o deslumbre dos olhos, como esse homem se perdeu no deslumbre dos olhos, a plantação cresceu, ele não fez o mapeamento, ele não guardou o seu coração, ele se perdeu na ganância descontrolada, porque ganância é positiva quando tem controle. Ele se perdeu na sua ganância descontrolada. O que acontece? Esse cara, pelo deslumbre, ele perdeu o impacto da sua produção. Por quê? Porque ele não percebeu as ameaças que foram se aproximando. Presta atenção, mais importante do que 6 milhões de reais é você se tornar uma mentalidade de 6 milhões de reais. Você pegou isso aí? E agora, por último, ele aprende, a história vai dizer que essa planta ao redor cresce, os espinhos ferem, certo? Os galhos dessa planta, o tronco dessa planta, e automaticamente pelos espinhos ferindo o galho e o tronco, essa plantação morre. Nesse momento é onde muitos chegam. Esse é o momento onde a vida e a história e os sonhos de muitos é encerrado. Por quê? Numa terceira possibilidade, ali talvez a esperança morre. Ali talvez o fracasso chegue. Ali talvez muitos abrem mão. E ali é o lugar aonde muitos entram. Eu vou te falar de um lugar aonde muitos entram que talvez você esteja hoje e talvez você esteja para entrar. O lugar e o tão sonhado lugar chamado fundo do poço. Quero te perguntar, você já chegou no fundo do poço ou você se encontra hoje no fundo do poço? Muito interessante. Que no fundo do poço a gente não tem outra saída, a não ser criar um mecanismo para a sobrevivência. No fundo do poço, ou você sobe, ou você morre. Não tem outra, é duas alternativas. Ou você cria mecanismo de sobrevivência, ou você desiste e morre lá no fundo. Eu quero te contar uma verdade que talvez seu pai e sua mãe não te contou. Cara, se você morrer hoje, amanhã todo mundo chora. Depois da manhã também. No terceiro dia, a tristeza prevalece. No quarto dia, talvez ainda tem choro. Mas um dia, a tristeza vai passar. E um dia, você talvez não vai ser mais lembrado.
Então sabe o que eu quero mostrar para você? O luto que uma mãe tem hoje, pelo filho que perdeu, em 30 dias a lágrima vai parar. Em 30 dias, talvez a dor continue, mas as lágrimas já foram embora. Por quê? As pessoas já começaram a se conformar com tudo o que elas estão vivendo. Agora, se você chegar no fundo do poço e você acionar sua mentalidade, e na verdade muitas pessoas vão chegar no fundo do poço, porque sem elas saberem, lá no fundo do poço tem a maior catapulta da sua vida, porque se você vencer o fundo do poço, nada mais para você. É interessante que, nesse terceiro processo, esse cara, ele desenvolve, ele cresce, e automaticamente ele não desiste. Sabe o que ele fez? Investiu mais semente para o seu crescimento e a sua escola de aprendizado na vida. E por último, por não desistir, sai do fundo do poço, avança, encontra uma terra boa. Agora, com experiência, não perde mais semente, com experiência, conhece o solo de atuação da semente, com experiência, sabe quais são as sementes que carregam nas mãos, e com experiência, não tem mais agora plantações maléficas ao redor para destruir a sua plantação. O que ele fez? Ele planta a sua semente, a história vai dizer que aquela semente toca o solo, ela morre no solo, ela cresce, uma árvore frondosa aparece, e agora ele tem sombra e ele tem frutos. Agora eu quero te falar uma coisa muito profunda, onde eu queria chegar com você. Se essa árvore cresceu por uma semente, imagina agora quantas sementes essa árvore não produziu. Porque dependendo da fruta que for, essa semente, que gerou uma árvore, que gerou vários frutos, talvez uma fruta possui 10 sementes. E talvez uma semente produziu vários frutos que possuem também várias sementes. É onde eu falo do campo da prosperidade, que é a produtividade. Pega isso. Se uma semente gerou uma árvore com vários frutos que tem várias sementes, a sua semente se tornou uma semente produtiva. Por quê? Dela produziu uma árvore com muitas outras possibilidades de mais outras coisas surgirem como oportunidades para você. Você pegou isso? Cara, o que eu aprendo com esse cara? Em um processo de 4 experiências, ele se tornou especialista como semeador, se tornou especialista ao conhecer as suas sementes e especialista também ao se falar de agricultura. 3 coisas esse cara se tornou. Semeador, conhecia a semente e sabia qual era o campo de atuação dele. Onde eu quero mostrar para você aqui algo muito profundo. Cara, pega isso. Isso aqui pode mudar o seu entendimento a respeito do que você tem tentado gerar nesses dias. Isso é muito interessante. Esse cara se tornou especialista no que fez. Por quê? Porque nos processos que ele enfrentou, ele não desistiu. Esse cara pensou agora em se tornar engenheiro? Não. Esse cara pensou em se tornar supervisor de uma empresa? Não. Esse cara se especializou em se tornar um bom e grande semeador, cara. Isso é muito importante. Qual que é o risco de alguém hoje que não se desenvolve continuamente e que não cresce continuamente, para a gente encerrar aqui a nossa aula? O mais importante, você precisa pegar isso. Você corre o risco de sair de um lugar sem se conhecer, sem saber quem você foi chamado para ser, entrando em várias portas pelo desespero, se acomodando pela estabilidade, no meio do caminho desperdiçar oportunidades, passar por processos à toa e plantar sementes que você não conhece. Se você não conhece a sua semente, certamente você nunca vai produzir. Alguém que não conhece a sua semente e alguém que não sabe qual que é o campo de atuação, sabe o que acontece? Essa pessoa corre um grande risco de se tornar alguém pela média, mediano, semear em campos que não conhecem, por não conhecer a semente e não saber o campo da atuação, certamente essa pessoa, quando voltar para colher, não vai saber o que buscar. Por quê? Por não conhecer a semente, não sabe o que tem que colher. E por não saber aonde plantou, certamente talvez se perca no meio do caminho. Por isso, se torne mais importante do que os seus retornos, do que o seu faturamento e a respeito de tudo que você possa produzir externamente falando. Porque você tem que se tornar a sua maior fonte de produção, a sua maior fonte de produtividade. E se assim você fizer, certamente você viverá em fartura e o dinheiro nunca vai governar a sua vida. Na verdade, você vai governar o dinheiro. E alguém que governa dinheiro atrai ainda mais dinheiro. Você pegou isso? Por isso, cara, eu tenho muito mais coisa para falar para você aqui, mas já está indo para mais de 1 hora. Mas o mais interessante aqui, de tudo que eu aprendo, o mais importante nesse processo é o seu poder de nutrição. Cara, nada vai acontecer de um dia para a noite. A semente que você planta hoje, talvez ela demore anos para gerar.
Talvez ela demore anos para te trazer retorno. Mas se uma semente demorar 5 anos para te trazer retorno, se uma semente demorar 1 ano para te trazer retorno, e quando ela trouxer retorno, trazer retorno como trouxe para a vida desse cara, de uma semente, vários frutos que tem várias sementes, vai valer a pena, cara. Sabe o que eu quero incentivar você? Eu quero incentivar você narrando uma coisa muito interessante. Se você plantar uma roseira, o que é uma roseira? Roseira é uma plantação de rosas, certo? Se você plantar uma roseira e essa roseira produzir 5 rosas, quando você passar em frente a ela, você vai olhar para elas e vai falar assim: nossa, que legal, 5 rosas muito bonitas. Essas rosas são bonitas, atraem os nossos olhos, chamam a atenção dos nossos olhos. Mas é interessante que quando você vai estudar sobre a roseira, é interessante que se você tem uma roseira que produz 5 rosas e você tiver coragem de cortar 3 rosas dessa roseira, ou seja, nós estamos falando de corte aqui, certo? Se você tiver coragem de cortar 3 rosas, certamente a força das raízes dessa roseira vai ter mais força e mais concentração de nutrientes em 2 rosas. Então você não terá 5 rosas bonitas, você terá 2 rosas lindas, maravilhosas e excepcionais. Por quê? Porque às vezes alguns encerramentos são necessários. Sabe o que eu tenho pensado nesses dias? Hoje todos nós estamos correndo atrás da realização dos nossos sonhos. E na maioria das vezes, nós vamos ter que ser homens, ou se você é mulher e está aí, vai ter que ser muito mulher e muito homem, para encerrar ou adiar sonhos que nós queríamos hoje, para conquistá-los amanhã com prosperidade. Por isso, eu não sei em qual porta você entrou, eu não sei aonde você se encontra, em qual situação você está, mas de uma coisa eu tenho certeza: alguns encerramentos são necessários. E se eles são feitos no tempo certo, no momento certo também, você vai colher e você vai produzir muito e vai se tornar uma fonte inesgotável do que você tem buscado se tornar. Por isso, para encerrar, mais importante é se tornar do que gerar. Porque se você não se torna aquilo que você tanto busca, certamente quando você produzir, mesmo que seja pouco, essa produção vai te condenar e essa produção, ela vai, de certa forma, parar com a sua desenvoltura. E, cara, nunca esqueça disso. O homem tem o costume de chegar nos lugares da estabilidade. O dia que você estabilizar, o dia que você ficar confortável demais, pode ter certeza, esse lugar que você parou de ensinar você. E quando você para de conhecer, para de aprender, certamente você para de produzir. Você pegou isso? Cara, é muito forte esse conteúdo que eu trago aqui. Eu tenho muita coisa aqui ainda. Na verdade, estou no primeiro ponto ainda, desenvolvimento e produção, cara. Tem ainda mais 3 pontos aqui. Eu ficaria mais umas 3 horas falando aqui, sem dúvida, porque a minha vontade é estourar a sua cabeça, cara. Se você se enxergar, se você se encontrar no meio do processo, se você aceitar os desafios que você tem enfrentado e você não desistir, cara, certamente você chega. Sabe, porque a persistência, a insistência não é para qualquer pessoa. Agora, a pergunta que não quer calar, cara, você está confortável? Aonde você está hoje, cara? Está trabalhando para alguém? Tá enfiado aí em um emprego que você está insatisfeito? Insatisfação hoje, cara, é um dos piores venenos da Terra, sabe? Muita gente tem desistido de muita coisa por insatisfação hoje. Agora, expandir a sua mentalidade para ter coragem para realmente avançar nesse tempo, cara, tem que ser muito homem, tem que ser muita mulher. Por isso, sabe qual que é a minha vontade? É explodir a sua cabeça. É explodir a sua cabeça e fazer você, quando sair dessa videoaula aqui, sair dessa live, sair de qualquer lugar aqui, incentivar você a parar agora e causar em você um desespero, cara. Porque se você se move por desespero, esse é o tempo. Você precisa se enxergar. É interessante como que as pessoas estão hoje gerando e alcançando com facilidade. E a gente olha para nós e às vezes olhamos aos arredores e pensamos: cara, quando vai chegar a minha vez? Quando que vai chegar a minha hora? Pronto. Chegou o seu dia, chegou a sua vez, chegou a sua hora. Entenda agora, no nome de Jesus Cristo, se você está aí, entende, tem fé. Se você não tem, não tem problema. Mas entenda agora, no campo da mentalidade, se você já tem prosperado, se você já tem alcançado, você pode chegar ainda muito mais longe. Tá me entendendo? Eu sou pastor hoje e eu não sou só pastor. Eu pastorei uma igreja com mais de 500 pessoas. Eu sou pastor de juventude também. E eu não me conformo com o que eu tenho. Sabe, eu tenho buscado desenvolver cada vez mais, expandido a minha mente, trabalhado a mentalidade de forma profunda, virado algumas chaves na minha vida a respeito de investimento, de produção, de retorno principalmente. E eu sei que
as minhas sementes, elas irão produzir. Hoje, esse primeiro ponto que eu estou falando para você aqui faz parte do primeiro parágrafo do meu livro que eu estou lançando. Eu sou também escritor, eu escrevi já um livro sobre vida sentimental e emoções, principalmente. É um livro muito bacana. Eu já tenho ele nas plataformas, já vendi mais de 600 desse livro e hoje eu estou gerando um outro conteúdo. E o tema desse conteúdo é: você não vai dar em nada. Cara, eu tenho ousadia aqui em falar para você. Se você não continua, se você tem medo de desafios, e se você não está pronto para ser esticado na sua mentalidade, presta atenção, você não vai dar em nada. Você vai ser exatamente isso que você está sendo. Alguém realmente fracassado e que vai viver de necessidade, suprindo necessidade. Agora, se você quer se tornar alguém, esse é o tempo de ser esticado, cara. Você está na maior oportunidade e entrando na maior plataforma de lançamento da sua vida, caso você queira se tornar alguém exponencial, relevante, referência, talvez na área do investimento, do mercado, talvez como um gestor, talvez até mesmo alguém como que ramifica, né, os campos das plataformas, o seu retorno. Existem pessoas que são muito inteligentes e elas têm vários campos de retorno financeiro para a vida delas, e hoje eu tenho tentado atuar nesse campo do desenvolvimento, através da comunicação, é uma das áreas que eu mais gosto, através do mindset também, é uma coisa que eu gosto muito, e eu tenho agora finalizado. Esse conteúdo que eu trouxe para você é o primeiro ponto do meu conteúdo do livro. Então, aqui eu falo sobre mais coisas, sobre conhecer a sua semente, qual é a semente que você tem nas mãos. Eu falo também sobre o poder de nutrição, que é proteger aquilo que você gerou e principalmente desfrutar do resultado. Cara, você tem tido resultados? Se você não tá, sua cabeça tem que estourar hoje, cara. Porque resultado é fruto de quem trabalha. Se você é trabalhador, escuta, trabalho você não faz para ter dinheiro. Trabalho é princípio, cara. Se você trabalha, você colhe. Por isso, a Bíblia vai dizer uma coisa muito interessante, que o trabalhador deve ser o primeiro a se alegrar com o seu retorno, com o seu fruto, com o seu resultado. Então, se você é alguém que trabalha e tem pegado firme nisso, você pode continuar que você vai colher. Eu tenho certeza que você vai colher. Eu estou afirmando para você que você vai colher. Agora, se você não acredita nem em você mesmo, cara, esquece. Vai trabalhar no supermercado, vai trabalhar numa empresa, em qualquer outro lugar para você encontrar estabilidade, certo? Para você se acostumar com o valor que entra para você. Mais interessante, eu vendi mais de 600 livros desse primeiro livro que eu fiz e o retorno dele foi absurdo. Foi um retorno muito bom. Só que todo bom trabalhador e todo bom semeador começa sem experiência. Então eu peguei um dinheiro emprestado, sabe qual foi o meu desafio? Pega isso, cara, que isso aqui é loucura. Eu peguei o dinheiro emprestado e falei: me empresta o dinheiro, que o dia que meu livro chegar eu te pago em uma semana. Sabe quanto eu paguei nos meus livros, querido? R$9.000. R$9.000 em uma semana. Sabe o que eu virei? Uma máquina de vender. Alan, você é vendedor? Não, mas eu tive que virar. Virei uma máquina de vender. Comecei a vender livro. Eu consegui levantar R$9.000 em 4 dias. Você tem noção disso? O meu livro pagou o próprio livro. E aí eu vendi, tive lucro, fiz investimentos e por aí vai. Hoje eu tenho mais livros, hoje o meu livro está na plataforma digital para ser vendido em forma de e-book. E hoje eu estou gerando um e-book e o tema dele é Você Não Vai Dar em Nada. Aqui nesse livro eu vou falar de todo o processo de desenvoltura que alguém precisa traçar para se tornar alguém bem-sucedido. Hoje nós somos aqui 43 pessoas nessa videoaula. E enquanto eu estou aqui passando para vocês informações, amanhã essa informação vira conteúdo. E conteúdo tem valor, certo? Então fique atento, anota tudo. Se tiver como salvar, assiste de novo, aprende, porque hoje eu estou dando essa aula para você. Amanhã eu posso vender talvez o material que você vai precisar comprar para desenvolver. Então aproveita. Você que faz parte da equipe da 7, reconhece os seus professores, porque hoje talvez o valor que eles cobram de vocês, você vira e fala assim: é caro, mas quando eles alcançarem um patamar maior, vai ficar mais caro. E tomara que você não tenha dinheiro para pagar. Porque se você não tiver, você ficou para trás, você não produziu, você não trabalhou, você não fechou as portas, você não fez encerramentos necessários, você não se tornou especialista. Se você não se torna especialista, você sempre vai viver daquilo que pinga na sua vida, certo? E, cara, o que faz pingar na sua vida é telhado quebrado. Troca o telhado da sua casa, certo? E comece agora a produzir, trabalhar. Trabalho, não tenha medo de trabalhar. Aprenda, se torne especialista
e você vai prosperar. E quando eles cobrarem mais caro para você participar das aulas, você não vai pagar, porque você vai ser professor. Você pegou aí? Certo? Então, a equipe da 7 estoura o Brasil, estoura o mundo. Você pode, se você quiser, você pode. E que vocês se tornem especialistas em tudo. E que o mercado financeiro se torne para vocês hoje. Que os gains, né, se torne hoje. É gain, papai. Que os gains hoje se torne hoje uma esperança para você continuar. E os loss, entenda, você está pagando para a escola da vida para você aprender a superar com o que você perde. Você não teve perda. Na verdade, você investiu para aprender com seus erros. Certo? Cara, Deus abençoe vocês, muito bom estar com vocês. Se vocês gostaram da aula, coloca alguma coisa nesse comentário. Agora eu estou vendo um comentário aqui, bacana demais. Se você gostou, coloca aí. Se você entendeu que alguma coisa, que alguma frase, alguma palavra impactou você, chave aí, é chave para a sua vida, coloca. E se vocês gostaram, me convida para eu voltar de novo, certo? Para eu estar com vocês aqui, para eu falar de muito mais coisa. Tem muita chave, eu tenho certeza que você pode, cara, crescer muito, se tornar alguém relevante, principalmente uma referência nesse meio, nesse campo de sucesso, aonde muitos não chegaram, e você pode se tornar essa pessoa, no meio de muitos. Amém? Certo? Então é gain? Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês aí. Até a próxima, se houver. E vai rolar o sorteio agora com o Raoni. O sorteio da imersão, você que está participando vai ter um sorteio agora, e você mais para frente, quando eu divulgar o meu livro, você vai ser o primeiro a comprar. Esse livro vai rachar sua cabeça no meio e você vai crescer muito, eu tenho certeza. Por isso, você não vai dar em nada. Você acredita que você vai dar em alguma coisa? Eu acho que você não vai dar em nada, até que você prove o contrário, beleza? Vou passar para o Raoni aqui, que ele vai fazer o sorteio para vocês aí. Meu Deus! Que doideira, pessoal. Vocês querem mais? Faço mais convite para ele voltar? Sim ou não? Aí, Alan, a galera tá te elogiando aqui. Quer você de novo. Top. Você é o primeiro a comprar o livro dele. Eu vou pro segundo ponto, pessoal, agora. Eu tô vendo aqui, tinha 4 pontos para passar e passou somente 1. Meu Deus do céu. Tira o fone que ficou alto pra caramba. Deixa eu parar de gravar aqui.